Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Estamos iniciando aqui o nosso episódio número 92 desse extraordinário projeto aqui do Circuito Empreendedor Podcast. E, graças a Deus, estamos seguindo a cada episódio trazendo uma linda história de sucesso. E com isso a gente quer agradecer a Cressol, que apresenta esse projeto, também a Invest Solar, a Óticas Helena, a Sedway, a Protecta, a On-Off Café e o Magno Limitada, que juntos nos patrocinam, são mais do que patrocinadores, são parceiros e conduzem esse canal aqui no nosso YouTube. E também no Spotify, para você que só gosta de ouvir. E a gente hoje, então, recebe, finalmente, né, depois de idas e vindas, de desencontros de agendas, ela que já esteve aqui no estúdio, mas a gente não conseguiu gravar no dia, mas agora vai dar certo. Seja muito bem-vindo, Joelma Rocha, aqui da Coach e agora Elos, em Marabá. Para mim é um prazer, né? Foi realmente difícil conseguir chegar aqui em função de agendas e tudo mais. Agora, graças a Deus, deu certo. Pronto. Todo mundo conhece a Joelma da Carmen Steffes, né? E de todos os outros empreendimentos que a Carmen Steffes teve em Marabá e também na região, a Joelma que estava à frente. E a gente vai contar também um pouco disso, porque muita gente a conhece como é a Joelma da CS, né? Virou o sobrenome, né? Vira. Da mesma maneira daqui também com as nossas empresas, a gente nunca consegue se desconectar. Mas a gente vai contar, como a gente sempre começa, contando um pouco da história. Joelma, como é que começou essa brilhante trajetória no varejo? Há quantos anos você está aí à frente? E o que te despertou e o que vem te despertando aí ao longo desses anos? Bom, na verdade, eu não sou aqui do estado do Pará, eu sou natural de Açailândia, no Maranhão. Eu comecei a minha vida no varejo aos 15 anos de idade. Meu pai é do varejo, meu pai já teve farmácia, vários tipos de atividades diferentes, né? Então, eu sempre falo que eu herdei essa veia de varejo dele, né? E através acabaram vindo os meus irmãos também, eu consegui trazer toda a galera para o varejo. Então, aos 15 anos de idade, eu comecei a trabalhar. Minha mãe sempre falava que você precisa estudar, você precisa focar nos estudos, mas quando eles se separaram, eu senti essa vontade de ter minha própria grana, de começar a trabalhar, mesmo aos 15 anos de idade. Eu continuei estudando, mas eu decidi trabalhar. Eu comecei como funcionário de uma fábrica, e essa fábrica ela vendia o que se fabricava, de fato, mas eu entrei na venda. Como eu sempre fui muito curiosa, audaciosa, eu falei, não, eu quero aprender a costurar também. E aí eu comecei a me envolver com a costura, né? Aquilo me chamou a atenção de ver, cortando, costurando, fazendo todo o acabamento final, e eu despertei para fazer. E quando eu entrei nessa loja, a pessoa que era o dono da empresa, ele não quis me dar a oportunidade a princípio, porque eu tinha 15 anos, né? Então, além de ter 15 anos, eu era muito pouquinha. Antigamente, a gente, pelo menos lá no Maranhão, as mulheres, elas sempre são menores, né? Então, eu era muito pequenininha, com 15 anos de idade, e ele olhou para mim e disse para minha mãe, não, essa menina é uma criança, né? Mas ele surpreendeu, porque eu fiquei 8 anos nessa empresa, consegui ficar 8 anos. Eu saí de lá, eu tinha 23 anos de idade. E eu sempre falo que essa loja que eu trabalhei, o único emprego que eu tive, ela foi a minha faculdade, né? E eu ensino isso para os meus funcionários, né? Que a oportunidade é a gente que cria, porque eu tinha oportunidades, eu tive a oportunidade de entrar na venda, mas houve oportunidades lá dentro da empresa que eu criei, né? Então, eu quis aprender a costurar, eu quis aprender, eu virei gerente da loja e daqui a pouco eu passei a conduzir a loja sozinha, né? Eles foram para um outro ramo e eu fiquei. Com pouco tempo, eles decidiram vender essa empresa e eu tentei comprar, né, com a minha mãe. Não consegui comprar porque eu sabia demais dentro da empresa. Então, tem coisas que eles tentaram vender fora do valor que era normal e eu, por estar dentro, a gente não conseguiu. Mas, enfim, saí da empresa e com pouco tempo eu montei uma fábrica para mim, né? Montei uma fábrica e passei a fabricar também. Contratei uma costureira, minha mãe, que tinha muita experiência com costura, me ajudou e deu certo a minha fábrica. Contratei pessoas para vender os produtos que eu fabricava de grande escala. Não era uma coisa grande porque eu fiz isso dentro da minha casa, né? Então, minha mãe me cedeu um espaço dentro de casa
E eu fiz acontecer. Com pouco tempo eu já namorava meu esposo, né? A gente já tinha 3 anos de namoro, ele tinha uma vontade muito grande de vir embora para o Pará. Ele falava, um dia, quando eu casar, eu quero morar no Pará. E a convite de um cunhado dele, ele tinha uma serraria na cidade chamada Uruará, não sei se você já ouviu falar. Sim. E como ele trabalhou na Vale do Rio Doce por muitos anos, o meu esposo, e trabalhou também com banco, ele já foi bancário, ele é um ótimo administrador, ele recebeu esse convite de administrar essa empresa do cunhado. E nós fomos no ano de 2000. Quando nós chegamos lá, eu não conhecia a região, não conhecia a cidade, e aí mas eu já tinha visão. A minha mãe fala que eu tenho uma visão diferenciada, né? Então, quando eu cheguei na cidade, eu comecei a prospectar, eu falei, eu vou trabalhar com roupa. Eu gosto de moda, né? Já era o que eu estava fazendo, e eu comecei a observar, né, algumas lojas que tinha na cidade e observei algo que não tinha, que é uma loja voltada para marcas. Eles trabalhavam muito com produto popular, né? Então, quando eu decidi, eu falei, Carlos, eu quero montar uma loja e você fica na parte administrativa, que é o que você gosta, e eu vou montar a loja. E eu me lembro que a maior loja da cidade chamava Cláudia Modas, que nem existe mais, né? E aí eu olhei para essa loja e falei, meu Deus, como que eu vou conseguir chegar numa cidade, embora fosse uma cidade pequena, mas a marca tinha muita força, a dona da loja tinha muita força, porque ela era natural de lá, já estava lá há muitos anos com as filhas. Mas aí eu procurei fazer o diferencial. Eu vi que o atendimento, né, não era algo bacana. E eu sempre prezei muito por atendimento, mesmo aos 23 anos, porque apesar de ser muito nova, mas eu já estava no comércio há 8 anos, né? Então eu falei, eu vou trazer o diferenciado que é o atendimento. E aí montei a nossa primeira loja. Não iniciei vendendo marca, porque eu precisava ter certeza das marcas que eu ia trabalhar, mas a minha mãe me deu muita força comprando roupas dentro da cidade de Imperatriz, e ela mandava para mim, para essa cidade, e eu comecei, sabe? Eu me lembro como se fosse hoje, eu até tenho algumas fotos de 24 anos atrás. Pô, quando fantástico. eu me lembro que com 3 meses que a gente abriu essa loja, eu tive que mudar de ponto, porque a loja já não comportava mais. Nossa. A gente ficou 3 meses no primeiro espaço. E aí, quando a gente mudou de espaço, que eu fui para um local maior, eu senti a necessidade de implantar grife, né? Então, como eu já conhecia a coach, eu já trabalhava com a coach, na verdade, eu já era usuária da coach na minha cidade, eu falei, eu vou implantar a coach na cidade que ninguém conhece. E, de fato, foi a minha primeira marca, que eu comecei na loja no ano de 2001, né? 2001. E foi um sucesso, né? A reinauguração da loja já com a coach. E com pouco tempo eu falei, não vou parar por aí, eu também quero uma marca de sapato, uma marca que venha agregar dentro da loja. E eu não tinha experiência com calçado, nunca tinha trabalhado com calçado na vida, mas eu sempre tive muita ousadia e nunca tive dificuldade para fazer aquilo que é novo para mim, né? Então eu comecei a pesquisar a marca de sapato, cheguei a vender várias marcas, e não eram marcas que na cidade tinha, né? Então eu levei também, querendo ou não, levei para lá marcas novas que as pessoas não conheciam. E aí foi quando eu, um dia, assistindo o programa do Amaury Júnior, numa madrugada, não sei se você lembra o programa que ele tinha. Sim, na Rede TV. E aí eu estava assistindo, ele estava em Punta del Este, que era sempre lá, não era? Então, estava tendo um lançamento de coleção da marca Carmen Steffens. Isso há 20 anos atrás. Nossa. Né? Senhora. E aí eu olhei para aquela marca e falei, gente, essa marca é diferenciada, né? E aí, como a gente morava num lugar muito isolado, que Uruará, 20 anos atrás, não tinha asfalto. Eu sempre falo que no inverno era lama e no verão era poeira, né? Hoje não, já está melhor a estrada. E aí foi quando eu me despertou por aquela marca. Bom, voltando só um pouquinho, com 3 meses que a gente inaugurou a segunda loja da Coach, que a gente já começou a trabalhar com a Coach, eu tive que mudar de ponto novamente. Ou seja, em menos de um ano a gente mudou 2 vezes de ponto, né? E assim, eu não parei por aí, né? Eu comecei a atrelar o nome da minha loja, que chamava Fashion Boutique, que era uma multimarca,
a começar a fazer eventos na cidade, né? Eu vi que na cidade não tinha, era uma cidade muito carente. Eu comecei a fazer Réveillon Fashion Boutique. Eu fiz uma parceria com uma rádio local que tinha na cidade, muito boa. O rapaz, ele virou meu cliente, a gente virou um parceiro. Então, ele viu a credibilidade que a marca, que a loja tinha chegado em tão pouco tempo na cidade. Aí eu falei para ele, então vamos fazer. Você faz as festas, você pode usar o nome da loja. Eu não quero ganhar nada com as festas, não tenho interesse. Ele era de rádio, né? E você faz... Comunicador, Exatamente. enfim, aí realizava os eventos. Então, você faz acontecer com a influência que você tem, usando o nome da loja que já estava, né, dando certo. E assim a gente começou a fazer. Aí tinha época de carnaval, a gente fazia Carnaval Fashion Boutique, né? Tinha época de Halloween, a gente fazia Halloween Fashion Boutique. Então, para mim, era uma oportunidade de vender, porque as pessoas em cidade bem pequenininha, todo mundo quer ir tudo muito bem produzido, né? Era uma oportunidade de venda para mim e uma oportunidade de divulgar o nome da loja. E nisso a loja foi crescendo, né? Então, quando eu comecei a olhar para a Carmen Steffens, eu vi que eu já tinha uma estrutura para ter uma marca do poste da Carmen, né? Então, eu comecei a pesquisar. Naquela época nem tinha Instagram, né? Redes sociais. Mas como eu viajava muito, a gente foi para Fortaleza, eu e o Carlos. E quando a gente chegou no shopping, na época era shopping de Fortaleza, Guatemi, só tinha Guatemi, né? E aí eu vi a Carmen nessa loja. Entrei, comprei um produto, pesquisei e achei fantástico o produto. Viu a experiência na loja? Exatamente, vi a vivenciou. experiência, exatamente, uma franquia diferenciada, com produtos diferenciados. Eu falei, eu quero essa marca para mim. Até como boa lojista que tu és, poxa, deixa eu olhar aqui até como é que é a experiência de cliente, Exato. como é que é o atendimento, a questão da aromatização do Exato. ambiente, enfim, tem tudo isso daí. Tudo isso conta, né? Que conta, porque não é só simplesmente ter o produto e saber vender, não, tem as outras toda uma coisas experiência, por trás. Então, eu comecei a minha trajetória com a marca em 2004, né? E a gente implantou na cidade, na região, ninguém conhecia, não tinha em Altamira, que é uma cidade maior, não tinha em Santarém, que é uma cidade também, né, bem maior, então ninguém conhecia o produto. E eu me lembro que quando eu lancei esse produto na loja, as pessoas chegavam de fora e diziam assim, os representantes, né? Como que você consegue vender um produto tão caro desse? Né? E, de fato, assim, se você me perguntar qual o segredo, né, para que isso tenha dado certo já desde uma cidade que tenha 30 mil habitantes, porque lá na época tinha 30 mil habitantes, mas 15 mil era rural e 15 mil era urbano. Então, eu sempre falo que, para mim, o segredo de tudo que eu coloco nas mãos para trabalhar é o amor, né? Eu coloco primeiro a essência, que é amar o que você faz. Eu não consigo trabalhar com nada que eu não ame, fazer algo eu estou fazendo porque dinheiro não me dá prazer. É lógico que a gente não faz nada de graça, mas assim, fazer algo para dizer, eu vou fazer isso aqui porque isso aqui dá dinheiro, é algo que eu, Joelma, não consigo fazer. Eu preciso realmente me identificar, eu preciso amar, e eu sou muito intensa naquilo que eu faço, né? Então, eu olhei para o produto, eu vi que ele não era um produto barato, mas eu também olhei a carência da cidade, eu vi que as pessoas não tinham um produto naquele nível, mas eu observei o poder aquisitivo, que embora era uma cidade pequena, mas é uma cidade que na época a madeira era muito forte, né? Então, a pecuária é muito forte, a agricultura, então tinha pessoas para comprar o produto e, de fato, com pouco tempo, eu fiz um trabalho gigantesco dentro da marca, mesmo na cidade pequena. Eu fui convidada para ir para Altamira e montar uma loja para vender a Carmen. A princípio, eu não fui, porque eu falei, não vou montar uma loja só de sapato em Altamira, né? Eu vou esperar um pouco mais. Aí, com pouco tempo, eu comecei a trabalhar com a Elos, lá em Uruará. Pintou a experiência da Elos, eu já conhecia como usuária também. E aí comecei um trabalho com a Elos e, graças a Deus, eu fiquei trabalhando coach, Carmen e Elos. E a Elos também foi um produto muito aceito na cidade. O representante, que mora em Belém até hoje, ainda é o mesmo representante, ele virou para mim e falou assim, olha, Joelma, eu estou com uma dificuldade em Altamira, a cliente que eu tinha lá, ela não quer mais trabalhar, cansou, e eu quero te convidar para você ir para Altamira, para você montar uma loja lá e vender elos em Altamira, porque eu vejo muito potencial na tua forma de trabalho. Aí eu já tinha tido o convite da Carmen, né? Falei, bom, agora eu tenho uma marca de roupa para Altamira, né? Falei, então eu vou. E assim eu fui para Altamira prospectar um ponto,
E quando eu cheguei, eu me lembro que o ponto que eu aluguei era do lado do Boticário, né? Que era super estrategista estar do lado do Boticário, né? Consegui, o dono não queria alugar o ponto. Quando eu fui falar para a esposa dele qual era o produto que eu ia vender, ela, nossa, eu amo Carmen Steffes, eu vou em Goiânia comprar a marca, Olha. né? E agora vai ter na minha E cidade. vai ter na minha cidade, no meu ponto. Ela disse, não, meu marido vai alugar esse ponto para você. Isso ajudou bastante, né? E, de fato, deu certo. Depois, com o passar do tempo, a gente inaugurou a loja e foi, assim, nossa, um sucesso. Eu me lembro que eu tinha a Eduarda, minha filha, ela tinha 10 meses de vida quando eu inaugurei essa loja. E eu tive que deixar ela em casa com a minha mãe, porque eu tive que ir urgente para São Paulo com o Carlos comprar a pronta entrega, porque a gente não tinha mercadoria para trabalhar o dezembro. Foi em novembro que nós inauguramos a loja. Meu E Deus! dezembro não ia ter produto. Eu falei, cara, a gente vai ter que ir para São Paulo achar um E produto, aí porque ficou com a avó. ficou com a avó. 10 meses de idade. Sim que é bom. Já entrou no ritmo do varejo. Já chegou. Tive que tirar do peito, né? Porque mamava com 10 meses. Eu falei, não, tem que ir comprar roupa, senão essa loja não vai ter o que vender em dezembro. E nós fomos, de fato. E não parou por aí, né? Graças a Deus, eu sempre falo que credibilidade é algo que o dinheiro não compra, né? Joelma, você acertou em cheio uma demanda reprimida, então, nessa Foi. região toda ali da Transamazônica, porque o ticket é alto Ticket alto. e todo mundo fica assim meio inibido, fala assim, não, eu não vou trabalhar com esse ticket alto porque não tem mercado, não tem público, não tem perfil. E você é a prova viva disso, de que há esse público. É porque eu acho que às vezes as pessoas, elas até assim, é até errado de você colocar em mente de que, não, o produto é caro, ele não vai vender, né? É a crença limitante que acaba a pessoa colocando. É, crença limitante. De fato, eu sempre falo assim, olha, eu procuro muito olhar para a dificuldade e olhar para a solução dessa dificuldade, né? Porque, por exemplo, quando eu vi um produto fantástico, que é a marca, ele não tendo na região, eu não consegui olhar para o preço que ele tinha. Eu falei, eu como consumidora, eu analisei o desejo que eu tive pelo produto, eu falei, gente, se eu gostei, se realmente eu estou vendo que o produto ele é fantástico, não vai ter por que esse produto não dar certo, né? E a Carmen, ela tem um produto chamado, que é uma bolsa de piton, que todas as marcas internacionais, elas fabricam, né? É uma bolsa exclusiva, que o couro é mantido em cativeiro, né? Toda uma história. E a diferença dela de preço de outras marcas para a Carmen era muito grande. Então, eu falei, nossa, eu vou ter mercado para vender essa bolsa aqui com um preço bem melhor do que as mulheres irem comprar um importado lá fora, né? E, de fato, era sempre essa visão que eu tinha. E era um produto que era o que a gente mais vendia. Era bate-caixa da loja, né? E, assim, em 2005 eu inaugurei essa loja, como eu falei, foi um sucesso. E eu recebi mais um comentário, né, do representante da Elos, principalmente, eu sempre falo que o representante da Elos teve visão ao meu respeito de uma forma que talvez nem eu conseguia ver, né? Ele me falava assim, nossa, Joelma, eu vejo que você tem perfil de franqueada. Você está trabalhando com multimarca, mas você é à frente da divisão, você tem, assim, uma forma de ver as coisas bem agressiva. Então, eu acho que você tem que partir um dia para a franquia. O dia que alguém te convidar para montar uma franquia, não perde a oportunidade, não, porque você tem esse perfil. E naquela época eu não sabia nem o que era ser franqueada, né? Eu não tinha nem noção, assim, de fato, né? E foi quando o meu representante da Carmen chegou para mim e disse, olha, Marabá vai abrir a franquia, nós vamos ter a primeira franquia no estado do Pará, interior, porque só tinha em Belém do Pará, né? E escolheram Marabá. E como eu vejo o teu trabalho, eu vi que você começou a trabalhar com a marca em Uruará, Altamira, de uma forma grandiosa. Imagina você numa franquia, numa cidade igual Marabá, né? Eu também não conhecia Marabá, só passava por aqui. Aí ele foi e disse, vamos assumir esse desafio. Aí eu falei, olha, eu vou pensar, vou conversar com meu esposo, mas de cara eu já tinha comprado a ideia, né? E aí eu conversei com o Carlos, a gente mais uma vez não teve medo. O Carlos, como ele trabalhou na Vale do Rio Doce muito tempo, ele sempre vinha aqui em Marabá, ele já conhecia a praça, né? Ele disse, não, Marabá é uma praça excelente, vamos para lá. Sim, se aqui dentro de Altamira, em Uruará, a marca está dando certo, como é que ela não vai dar certo
em Marabá como franquia, né? E mais uma vez a gente deu um passo de ousadia, né? Ele também já estava cansado do ramo de madeira, ele não se identificou, né? Depois ele montou uma para ele também, não se identificou. Não, eu não quero, vamos embora para Marabá, a gente vai crescer as lojas, eu vou trabalhar junto com você. E aí nós viemos no ano de 2008, 4 anos depois que a gente estava em Altamira, viemos para cá, montamos a nossa primeira franquia, e ele na parte administrativa, financeiro, e eu à frente de loja, inauguramos. Olha, eu me lembro como se fosse hoje. A gente foi inaugurar a loja às 17 horas, estava marcada a inauguração, a gente atrasou uma hora mais ou menos de atraso. Quando a gente começou a tirar os papéis da vitrine para inaugurar a loja, o que tinha de fila de carro, as pessoas dentro do carro, sabe? Esperando para entrar. E aquele ponto, você simplesmente, aquilo ali não existia. Não. Ali era um Não negócio de existia. doido ali, e você fez um negócio e colocou o dono do ponto em cima. Falou assim, você vai morar aqui em cima e me dê essa parte de baixo aqui. Você ficou sabendo? Foi mais ou menos assim. Até porque o Henrique comenta muito que é seu vizinho ali de... Foi. Eu entrei no ponto para negociar com ele, porque ele morava do lado. Uhum. E aí, quando eu entrei para conversar com ele, eu tive a visão. Eu falei, meu Deus do céu, olha aqui mais um ponto que eu tenho para crescer. E conversei com ele e ele não teve resistência. A gente tirou ele da casa dele, né? Colocamos ele 6 meses fora. E a gente fez uma proposta para ele para sair mesmo da casa. E a gente fez a construção, descontamos aí em anos de aluguéis. E realmente, de fato, as pessoas olham ali, identificam muito aquele Até porque ponto. ali também, em frente, foi o primeiro ponto do Henrique. Foi. Ali é o primeiro ponto do Henrique. Nossa, tem tantas óticas, Helena, que eu já não consigo nem lembrar. Não é isso, Jean? É? Ali, a Sérvulo Brito com a São Francisco. Foi mesmo. Antes era Triton. É porque quando eu conheci o Henrique, já foi mesmo que eu vim ter intimidade com ele, já era ótica, Helena. Mas começou com a Triton, de fato. E ali foi o primeiro ponto dele. Fez aquela carne que teve que construir tudo ali. Ali ela construiu do zero. Nós construímos tudo. Na verdade, já tinha uma construção pré-construída. Ele já tinha feito uma esquina. O que acontece? Eu já tinha vindo de Marabá 3 vezes procurar um ponto. E aí um dia... nunca nunca identificou. Não consegui. Aí um dia eu falei, Senhor, se for da tua vontade que é para mim, para Marabá, me mostra esse ponto. Aí eu saí de um hotel nesse dia, eu não gostei do café da manhã. E eu estacionei o carro ali para tomar café no rapaz daquela padaria que tem do lado. Do Carlinho, do Holiday. Carlinho, sim. Aí nós estacionamos o carro e saímos caminhando. Quando nós chegamos naquela esquina, eu falei assim, Carlos, você tá vendo o que eu tô vendo? E assim, eu falei, não. Falei, Carlos, olha o ponto que a gente tá precisando dessa esquina. Ele falou, mas não tô vendo nenhum ponto. O ponto tá nem terminado, porque assim, eu consigo ver, né, mesmo sem... Isso é visão empreendedora. Sem estar pronto. Eu falei, gente, a gente precisa. Aí nós chegamos, descobrimos quem era o dono. E ele, não, mas ele só vai alugar quando terminar, ele não tem dinheiro para terminar. Aí eu falei, a gente precisa achar esse homem, né? Foi que nós conseguimos o telefone dele, fomos até ele e a gente propôs para ele terminar o ponto. Isso já fez 15 anos no ano passado, né? E graças a Deus, né? É uma história semelhante à do espetinho do Andrei, que hoje é Espetos Burger. Na outra esquina. Sim. Que era na outra da outra esquina. Ali. Lá onde era coach, né? Isso, justamente. Eu não lembro dele ali. Aí ele era lá só na churrasqueira. Aí depois ele veio pra esquina, já na Frei Raimundo, com a Sérvulo Brito. E aí já tá naquele tamanho lá e já tá com outro ponto também ali na Teovilhena. Olha, tomara que ele esteja assistindo a gente, porque é o meu hambúrguer preferido. Então, mas o Andrei já veio aqui, já contou a história. Eu amo o hambúrguer dele. Ó. E eu tenho mais já comi 6. Jean. E foi bacana que a gente conseguiu impulsionar o negócio dele, eu digo a gente, porque foi numa campanha do comércio que a gente criou na época, que era o Sonho de Natal, e ele ganhou a moto. E aí eu liguei pra ele, e aí ele falou assim, não, Caetano, você tá de sacanagem comigo. Não, Andrei, você ganhou a moto. Ele pegou a moto, ele vendeu a moto, e aí esse dinheiro da venda da moto que deu a oportunidade de dar um passo maior no negócio dele. E por coincidência, recentemente agora, acho que no final do ano,
Ele comprou a moto de volta dessa pessoa que comprou dele. Porque agora ele vai guardar a moto por conta de... símbolo, né? Como um símbolo ali de estimação. Ele tá Que com a legal. moto tá trabalhando dentro dos Petersburg. É igual o Egino, Legal. né? O Egino anda com tênis, né? O Ergino tem história que ele anda ele tem um par de tênis e foi com esse par de tênis que ele começou a entrar no varejo, vendendo tênis, porque estudava em Goiânia e pegava, vou vender aqui. E começou a rodar e assim que começou. Então, assim, são histórias, são histórias inspiradoras, né? É verdade. Que a gente conta aqui. Então, mas já já a gente já volta aqui, porque eu tenho que falar aqui do parceiro nosso. Inclusive, graças a Cressol, a gente está aqui. E o pessoal veio aqui no estúdio agora deixar um recado para vocês que estão nos assistindo aí. Então, confira esse recadinho aí que a Cressol deixou especial. É dinheiro no bolso, viu? Então, acompanhe aí. Você que está ligado no Circuito Empreendedor, a Cressol tem uma grande novidade para você. Desde o dia 1º de abril, lançamos a campanha Cooperar é Ganhar. Você pode ser o mais novo milionário do Brasil. Para concorrer, é muito simples. Basta adquirir produtos de investimento como LCA, RDC, poupança, também seguros, cartão de crédito e também na abertura da sua conta corrente na cooperativa Cressol. Nós vamos ter mais de 2.300 sorteios de R$ 1.500. No dia 2 de dezembro serão mais de 100 prêmios que pode chegar até R$ 100 mil. E no dia 23 de dezembro, o grande prêmio de R$ 1 milhão. Você pode ser o mais novo milionário. Procure uma agência mais próxima da Cressol. Cressol, cooperar é ganhar. Então, pessoal, olha aí, esse recadaço aí que o William deixou. Então, mandar um abraço tanto para ele quanto para o Clodoaldo e para todo o time aí da Cressol. E em breve, o pessoal da Cressol também vai estar aqui para falar de cooperativismo com a gente aqui no Circuito Empreendedor, tá? Eu também quero falar aqui da Invest Solar, número 1 em pós-venda na região norte. Então, se você quer fazer aí, entrar no mercado livre de energia elétrica, ou fazer a sua usina, ou fazer um projeto de energia solar para sua casa, cara, eu fiz para mim e é um negócio assim espetacular. Eu não tenho mais que pagar conta de energia. O sol trabalha para mim e graças ao projeto que o pessoal lá bastante dedicado da Invest Solar desempenha e vai desenrolar e vai oferecer as melhores opções para vocês, tá bom? Então, não deixe aí, não consulte com ninguém, porque quem é líder em pós-venda sabe o que faz há 2 anos seguidos, tá? Um abraço aí, pessoal da Invest Solar. E também eu tenho que falar da Protecta. Protecta aqui do meu amigo Juliano, mandar um abraço aí para todo o time da Protecta. Em prontidão para proteger o seu bem, seja o seu negócio, seja a sua empresa, seja dentro do seu veículo também, porque eles também possuem rastreamento veicular, tem também essa questão de manutenção para portão eletrônico, motor, tem a parte de segurança, tem a parte de cerca elétrica, alarme, seja para sua casa, seja para o seu negócio. Protecta, segurança eletrônica, também está aqui com a gente. Um abraço aí para todo mundo. Joelma, então assim, você já chegou em Marabá, não contar de todas as histórias. Aí a gente agora vai entrar, vai começar, você se solidificou no mercado. Depois, ao longo dos anos, você foi tendo que fazer opções entre as praças, porque afinal de contas você veio abrindo a Transamazônica e posterior falou assim, não, acho que agora eu vou ficar em Marabá. Foi mais ou menos assim que começou. Eu escolhi Marabá para morar, né? Na verdade, quando eu vim para cá em 2008, eu ainda fiquei nesse trânsito entre Marabá e Altamira. Eu morava em Altamira e vinha para Marabá todo mês. Vinha para cá, passava uma semana e voltava. No ano de 2010, né, 2 anos depois, foi que, de fato, eu decidi morar aqui. E quando eu vim para cá, eu também não parei de empreender, né? Não fiquei só na praça de Altamira e Marabá. Eu tive convite para ir para Sailândia, que é a minha cidade natal, né? A marca descobriu que eu era de lá e não tinha franquia lá na cidade. E 3 anos depois, eu montei a 2ª franquia, que foi em Açailândia, né? Em 2013. E, em seguida, abri o shopping. Foi, que abriu em 2013, inclusive. 2013. Maio de 2013. Exatamente. Então, em 2013, eu abri tanto a Açailândia foi antes. E, em seguida, a gente abriu aqui o shopping. Aí, com 2014, foi em 2013, né? 2014, eu fui para Belém do Pará. Ah, você chegou aí para Belém, então. Cheguei para Belém. Batidão, que era? Nossa, foi bem puxado, né? E Belém, assim, foram 4 lojas. Então,
Era uma praça que já é grande, com 4 lojas, que foi um desafio, assim, bem maior. Porque a gente começa, geralmente, você vê que as pessoas começam em cidades grandes e migram para cidades menores, né? O meu caso foi o Você contrário. fez o Eu contrário. fiz o contrário. Eu comecei numa cidade de 30 mil habitantes e cheguei para uma praça igual Belém, que tem 3 milhões de habitantes, é isso, Belém? Somado, região metropolitana tem 2,5 milhões de habitantes. Então, aí eu falei, meu Deus. Quando eu recebi o convite, eu falei, nossa, eu nunca vivi a experiência de morar em uma capital, né? Mas, mais uma vez, eu não senti medo, né? Eu falei, eu vou montar as estratégias de forma diferente, né? Eu fui no shopping, eu me lembro que eu fui no Boulevard e passei uma tarde de domingo, eu falei, eu vou contar quantas pessoas eu consigo ver passando, usando a marca, né? Eu comecei, falei, eu vou ver se eu consigo contar, né? E aí, para minha surpresa, eu consegui contar, ou seja, não era muita a quantidade de pessoas que estavam usando. E aí eu me lembro que eu tive aquela visão daquele vendedor, não sei se você conhece essa história, de uma empresa que mandou o cara para a África para vender sapatos. Você conhece essa história? Não. E mandou um vendedor para a África e ele chegou e disse assim, nossa, eu não vou conseguir vender sapato, porque aqui ninguém usa sapato, né? Aí ele foi, o patrão mandou, voltou para a cidade e mandou um outro vendedor. E aí ele olhou, viu que ninguém vendia sapato, ele ligou para o dono da empresa e disse assim, pode mandar caminhões de sapato para cá, porque aqui ninguém usa, eu vou fazer todo mundo usar sapato, né? Sabe dessa história? Não, mas eu vou procurar. É uma história bem engraçada. Então, eu digo que eu tive essa visão. Eu falei, caraca, como tem gente que não usa marca aqui, então eu vou vender muito nessa praça. Então, eu olhei para a cidade e tive essa percepção de que o fato de ter pouca gente usando numa cidade, né, uma capital, eu ia conseguir vender muito. E, de fato, eu fui para lá, eu me lembro que eu tive um crescimento de 150%, em 2 anos de trabalho. Eu comecei, fui nos condomínios de luxo na cidade, comecei a criar estratégia para, na época, a marca tinha uma revista que a gente entregava para o cliente. Então, quantas pessoas moram nesse condomínio? Ah, a gente tem tantas pessoas. Eu deixava a revista lá no condomínio com a quantidade de pessoas, pagava um valor para a pessoa que distribui isso para mim. E aí eu consegui entrar nos condomínios de luxo todos de Belém. Eu mapeei, fiz parcerias também em salões de beleza, fui nas melhores clínicas e eu consegui fazer esse trabalho maravilhoso na cidade. Só que, para minha surpresa, eu não consegui me adaptar. Não consegui me adaptar. Em Belém, o trânsito é muito doido, né? Aquele trânsito da É muito doido. Você que é de lá. Tu falou tudo, é muito doido. O pessoal é muito mal educado. Muito. Nossa. Para não falar outra coisa. Isso é verdade. E assim, como eu já tinha uma logística muito difícil, né? Altamira, Marabá, Belém, Açailândia, a gente vai assim, aumentando a idade, a gente vai se cansando também, né? Eu falei, não, eu não quero ficar. Eu tentei a distância, voltei para Marabá e tentei por 6 meses, né? Eu falei, não, você tem um negócio, aquela história que eu falei no início, eu não consigo fazer nada porque dá grana, né? Então, eu não vou conseguir ter um negócio à distância onde eu não posso estar indo, onde eu não vou me envolver, e eu não estava mais com vontade de estar lá. Então, foi quando eu cheguei para o franqueado, consegui vender uma das lojas para a minha melhor cliente, e o restante eu consegui vender para o próprio franqueador, né? E voltei para Marabá. Falei, bom, eu vou ficar na praça onde realmente, de fato, eu me identifico. Partimos para abrir uma outra marca, que também é do grupo, que foi a CS Club na época, quando eu voltei de lá. E, de fato, eu falei, vou ficar aqui. Meu marido entrou num outro ramo, né, que foi o de refrigeração, e a gente falou, não, vamos ficar em Marabá e focar mais nessas 3 praças. Ao longo do tempo, eu tive um problema, né, de saúde lombar, e eu já não consegui mais ir para Altamira também, eu já achava muito distante, que são 500 quilômetros, né? E eu falei, Carlos, vamos fazer o seguinte, a gente estava com 10 lojas, a gente consegue ter 10, dá para você ter essa quantidade de lojas aqui em Marabá, porque eu sempre vi o mercado de Marabá com muitas oportunidades, né? Falei, então a gente pode concentrar isso tudo na cidade. Foi quando a gente decidiu, de fato, não mais estar com lojas à distância e focar somente aqui. A gente passou a abrir mais lojas no shopping, né? Depois eu inaugurei a Coach também na rua. E, de fato, assim, eu vejo muito potencial em Marabá. Eu vejo que Marabá tem mercado para você crescer ainda de muita forma, né? E, de fato, o varejo é aquilo que eu gosto de fazer, é aquilo que eu domino bem.
E para mim é muito prazeroso. Chegastes a ter quantos funcionários ao longo e quantas lojas? O teu pico? Nós chegamos a ter 10 lojas e a gente tinha 100 funcionários. No ano de 2015, tivemos 100 funcionários. Hoje a gente está... E desafiador, porque 2015 não era agora como é 2023. Não, já era desafiador. Já não é como 23, 24. Era totalmente desafiador. Não, Relação à economia, relação à questão... Enfim, era muito desafiador. E assim, quando você lida com shopping, ainda é muito mais complicado, Então. né? Então a gente já estava com loja no shopping aqui e loja no shopping no Boulevard, que é uma outra realidade de valores até, né? Mas foi bom, eu acredito que tudo é muito Não, válido, você né? com certeza você tirou muito aprendizado disso, Sim. tá? Mas que bom que a gente está podendo contar essa história aqui para muita gente entender que agora que vai vir, agora que são elas, né? Como diz o ditado. Porque você está passando por essa transição, mas antes da gente entrar nessa nova transição, na verdade, eu tenho que falar aqui também de alguns outros parceiros aqui, inclusive a Josiane mandou isso aqui para você, ó. Ai, que maravilha. A Sedway está aqui com a gente, Soluções Empresariais. Por favor, você pode abrir. Nossa, e eu amo a Josiane. A gente tem uma história tão bacana juntos, sabia? Nós fizemos... Ai, Jesus, como que é o curso? Empretec. Josiane, contadora das estrelas. Nós fizemos o Empretec junto e foi uma amizade maravilhosa. Aí, ó. Dá mais uma para a coleção, viu, Uma Eduardo? caneca. Uma agendinha aqui, né? Com a caneta. Isso. E assim, eu acho muito parecida, porque ela é bem detalhista, sabe? Ela gosta de uns detalhes que é bem parecido com o meu. Vou usar muito, viu? Pronto. Mas aí você pode contar um pouco, então, da Josiane aí para os nossos ouvintes. Então, Como é trabalhar, como é ter a Sedway lhe assessorando das suas empresas? Quando eu conheci a Josiane, né, no Empretec, eu conheci um pouquinho da história dela, né? Ela foi me falando. E a gente fez um trabalho junto no curso. E eu falei assim, nossa, Josiane, eu não cuido dessa parte administrativa da empresa, quem cuida é meu marido, mas eu quero muito que você conheça ele e que ele te conheça, porque eu quero você como minha contadora. Eu já profetizei. Já profetizou. Já profetizei. E ela, não, me dá o contato dele que eu vou ligar para ele e a gente vai marcar. E aí, de fato, foi quando não deu certo, porque o Carlos migrou para a refrigeração e acabou deixando o administrativo e financeiro. Como a gente já estava com menos lojas só aqui na cidade, ele falou, não, agora isso é bom, uma pessoa no escritório. E aí eu falei, a primeira coisa que eu vou fazer é mudar de contador, já que agora sou eu que vou lidar com essa parte. Aí liguei para ela e nós começamos esse trabalho. E o que eu acho muito bacana na Josiane é que ela é uma pessoa que ela recicla muito, né? Você vê que ela está sempre viajando. Ela não para. Ela não para. E assim, pegando até um gancho no que aconteceu com a história do Carlos, né? Ele chegou a levar o rapaz do seguro no escritório dela e ele ficou impactado. Ele disse, nossa, você me levou no nível de contadora, que às vezes você vai numa cidade, até numa capital, você não encontra. Né? Então, o próprio rapaz fez esse elogio para o cara, falou, a contabilidade que vocês têm é diferenciada. Né? E também tem isso aqui que ela mandou, ó. Uma cartinha. Um diagnóstico empresarial, como se você... Não que você não precisasse, mas, né? Maravilha. Está começando agora a nova operação, então ela pode também estar lhe instruindo, né? E instruindo a Eduarda, né? Porque, querendo ou não, ela que está à frente agora, não é isso? Agora é ela. Daqui a pouco a gente vai fazer um outro episódio, ela vai sentar aqui, começar a se soltar aí, né? Pronto. E aí você também trouxe um negócio pra gente aí, não é isso? Você trouxe aqui. Aí, Jean, o Jean que guarda esse momento. 2 presentes fantásticos aqui, ó, nosso novo empreendimento aqui. E então, pra gente começar, né, porque afinal de contas, por muitos anos, né, família do seu Moraes, né, tanto ele quanto a Edna e, enfim, os filhos ficaram aí à frente da Modas Rio, né, por muitos anos e agora... agora eu vi até o seu testemunho lá, a postagem. Você viu? Elogiei ele. Foi. Eu sempre acompanhei o trabalho deles e admirei, né? Eu conheci a Luana, as meninas, numa viagem que a gente fez em Franca, porque eles também trabalharam com a Carmen Steffes uma época, né? Então a gente se conheceu e ficou aquela admiração, né? Ficou
Mesmo que a gente não se via, não se falava, eu morava em Altamira, eu acompanhava o trabalho deles porque eu já trabalhava com a Elos lá na Certo. cidade, né, na região. E aí, como é que são o destino, né? Como é? Anos depois, 15 anos depois. você voltou para Elos e agora... É. Sorte é da Elos de tê-la como franqueada agora aqui. É. E ainda bem da coach, olha. Então vamos ver aqui, vamos abrir aqui pro pessoal ver, porque o pessoal depois fica aqui. Ah, o que A é? mulherada aí, ó. Olha aí. Jean tá de olho ali, ó. Aí, Jean. Olha aí. O Jean já tá de olho assim, porque o Jean gosta de ir pra orla no fim de semana, dar um rolezinho lá, ó. Bacana esse aqui, ó. Esse aqui eu nem vou botar na minha cabeça não, porque esse aqui já tem dono já. dono. Já vai pro Jean. Obrigado, viu, Joelma? Muito bonito esse boné aqui. E esse aqui da Elos. É uma ecobag. Olha, só pra falar aqui do detalhe, tá? Eu tava falando em off, né? Mas porque o pessoal não vai ver daí. Tem um detalhezinho aqui no Instagram e tem um detalhezinho aqui no WhatsApp na etiqueta, viu? Parabéns. E aí a Joelma falou, não, é coisa da Eduarda. Eu falei, então, que maravilha, viu? Parabéns. Porque não tem pra onde correr. Hoje tá tudo conectado, né? Redes sociais e tal. Você já passa aí o seu... Eu já vou. Pera, vou fazer, ó. Pronto. Vou passar Pra não aqui. deixar pra depois, né? Pronto. Já tá aqui já para não deixar para depois. Pode colocar aí. É. Também. Tá vendo? Tá vendo? Então, Joelma, como é que foi essa negociação para você chegar na Elos? Então, Até porque tem todo um fim e tem um recomeço. É como eu falei pra você, eu trabalhei 11 anos com a marca. Essa é uma ecobag aí, que, ó. Sensacional. Todo mundo gosta olha. aí pra carregar suas coisas, né? Esse aqui vai ficar para mim mesmo. Então, Entendeu? Tá toda, já tá fazendo os bastidores aí. Aí vocês vão ver lá nos stories. Obrigado, viu, Joelma? Muito bom esse aqui. o Moraes, ele sempre teve contato com o Carlos, né? E um dia eles se encontraram numa panificadora. Ele comentou com o Carlos que estava já em busca de passar a Elos, ele já estava cansado, né? E conversou com o Carlos. Só que eu não sabia que o Carlos ainda tinha esse desejo de trabalhar com a marca, então né? foi o desejo do Carlos. O Carlos desejou e profetizou alguns anos então atrás, ele né? profetizou e quando chegou já em casa foi uma decisão do Carlos. O Carlos. Aí eu falei assim, olha, Carlos, ele disse, nossa, pra você ter ideia, eu sempre achei que um dia a gente ia voltar a trabalhar com eles. Eu nunca pensei nessa possibilidade porque eu já conhecia o trabalho sólido que o Moraes e a família tinham aqui, né? Então, eu nunca despertei que isso um dia pudesse acontecer. Mas é quando tem que ser, né? Quando Deus tem algo para entregar para você na sua vida, não depende de tempo, né? Ele vai acontecer, né? Porque há 15 anos depois nós chegamos aqui, via Elos para nós trabalharmos, eu vejo de fato que foi um presente de Deus, né? Então, Deus já estava me entregando algo, né, novo, porque tinha ciclos que seriam encerrados depois, né? Então, eu abracei essa ideia por conhecer já a marca, né? Por ter trabalhado na região com ela, sei de fato a força que a marca tem. Não pensei duas vezes, né? Partimos para, de fato, a negociação e deu tudo certo, né? Agora nós mudamos de local, tem uma semana a gente mudou para ali para Cérvulo Brito, fizemos um espaço maior, bem mais confortável, com mais a cara da marca, porque ele na Agibe já não estava legal, o estacionamento ali é muito ruim, né? E, de fato, a gente levou para um local onde facilite um pouco mais o estacionamento. Mas que maravilha. Para te ver como é que é, né, a história de um desejo lá atrás e vem agora numa oportunidade, né? Então, assim, são os desígnios, né? E aí, hoje, então, você só tá com a Elos e com a Coach. Então, como eu falei... E a Carmen Steffens foi uma negociação diretamente com a fábrica. Então, tem um mês que eu finalizei esse ciclo com a marca, né? Eu recebi, assim, muitas mensagens que as pessoas falam, nossa, você tem a cara da marca, como assim a Carmen Steffens tem você, né? E, assim, agora eu vou ter a cara da Elos, né? A cara da Elos, cara da Coach, porque, na verdade, eu tenho mais tempo, a minha história é mais tempo com a própria Coach
que com a Carmen. Eu comecei primeiro com ela. A questão é que, como eu abri muitas lojas da Carmen, eu acabei, assim, ficando com esse DNA voltado para a marca, né? Mas, de fato, eu finalizei esse ciclo dia 1º de março, agora, e, assim, foi algo que Deus me deu essa direção. Fiz tudo assim de uma forma, eu sempre falo que eu finalizo parcerias, mas eu sempre deixo as portas abertas, porque o dia que eu precisar, eu saio pela porta da frente, porque o dia que eu precisar entrar, eu consigo entrar. Bacana esse de recado, forma, viu, né? pessoal? Então, eu trabalhei 11 anos com a Elo, saí, tem 9 anos que eu me desfiz de Altamira, mas a hora que ela pintou na minha porta, né, novamente para eu voltar a trabalhar, se eu não tivesse saído pela porta da frente, eu não teria voltado novamente, né? Então, eu sempre falo, a gente nunca sabe o dia que a gente pode precisar, né? E, de fato, finalizei esse ciclo, estou muito feliz, eu estou com muita expectativa, eu já tive convites para abrir várias lojas da Elos aqui na região. Eu tive convite para Imperatriz, eu tive convite para Palmas e para Paraopebas, né? Então, hoje, se eu quiser expandir na Elos, abrir novas lojas aqui próximo, eu já tenho o convite e cadastro aprovado para começar esse bacana, novo trabalho. Bacana. Né? É o que tu acabou de falar. Quando tu saiu há 11 anos atrás, desculpa, quando tu saiu há 9 anos atrás, tu saiu de portas abertas. Então, fazem... e esse aí que é a imagem da gente é o que vale, né? Ainda mais a gente que trabalha com vendas, isso. Né? Verdade. Poxa, que bacana. A gente está chegando aqui mais ou menos no final já, né, Jean? Mas eu quero te agradecer imensamente por estar aqui, porque, assim, essa história vai servir de inspiração para muita gente e é uma adição enorme aqui para o nosso canal. A gente está falando aqui de uma franqueada que foi da Carmen Steffes, vencedora de várias categorias já, e não só de performance, como também de excelência em franquia, como também em performance de loja, enfim, selos e selos, premiações e premiações. Tem muitas então, premiações. Tem muita coisa assim, não vai caber no episódio aqui se a gente ficar falando aqui por muitas e muitas horas, mas numa outra oportunidade, eu prometo levar a Joelma num episódio presencial do Circuito Empreendedor, aí ela vai abrir lá a palestra, tá? Tá vendo como não foi difícil aqui? Não vai ser também difícil na frente de 400, 500 pessoas, tá? Bom, como é que é vender? Porque assim, você se conecta muito com pessoas, muito com clientes, porque você gosta, você sabe fazer. Então, dá essa dica para a galera que está assistindo, que principalmente não é porque é só a sua filha que está aqui nos bastidores, mas tem muita gente nova que às vezes tem a ideia, mas não sabe como começa. Ou tem aquela visão, mas acha que está fazendo certo. E assim, você é de uma geração e essa geração de hoje, primeiro obstáculo, desiste. Então, a gente não está formando novos vendedores. Entendeu? A gente está com um problema no mercado de vendedores, de pessoas que gostam de se conectar com outras pessoas. Então, deixa aí uma dica para a galera nesse sentido. De fato, você falou que a nossa geração, ela parece que era realmente, de fato, diferente, né? Eu sou uma pessoa muito persistente. Quando eu enfrento uma dificuldade, eu me sinto... Não que eu goste, a gente não gosta de estar lidando com dificuldade, mas quando ela está na minha frente, eu me sinto desafiada a resolvê-la, né? Então, eu sempre falo que eu sou focada na solução, eu não foco no problema. Porque se a gente focar no problema, ele vai crescer e não vai ser resolvido, né? Então, de fato, vender, para mim, é uma conexão de pessoas. Eu cheguei para uma amiga agora que amava ali o nosso novo espaço que era da Carmen Steffes, e eu virei para ela e falei assim, você é minha amiga, você é minha cliente há 15 anos, e aonde eu estiver, a marca que eu estiver, eu tenho certeza que você vai caminhar junto comigo, porque você não é a minha cliente da Carmen Steffes, você é a minha amiga que eu conquistei ao longo dos anos, né? E eu sempre falo que a venda, ela te traz muitos relacionamentos, você cria muitas amizades. Então, o fato de eu gostar mesmo de me conectar com pessoas, de gostar de pessoas, isso faz com que vender para mim seja algo muito simples. Né? Então, você tem que realmente avaliar se você gosta de pessoas para você entrar na venda.
Porque não adianta você olhar assim para uma pessoa que é um franqueado, que faz sucesso vendendo um determinado produto, se você não é essa pessoa que gosta de se conectar com pessoas, porque vender é um dom, é uma arte, mas primeiro de tudo eu sempre vejo como conexão mesmo, né? É fazer a pessoa comprar o teu produto, porque hoje eu sou conhecida como, fui conhecida como a Joelma da Carme Steffes, mas eu tenho a minha essência, né? Eu tenho a minha essência. Quando eu morava em Altamira, eu era conhecida como a Joelma da Fashion Boutique, né? Então, eu tinha uma essência. Eu cheguei aqui, virou a Joelma da Carme Steffes, mas eu sei que eu sou a Joelma Rocha. As pessoas me chamam, então, independente de Carme Steffes. Hoje eu recebi uma mensagem de um rapaz que foi da expansão da Carme Steffes, ele saiu há 12 anos atrás, e ele virou assim, você saiu da Carmen? Eu falei, saiu. Ele falou, nossa, foram muitos anos, né? Eu falei, foram 20 anos. Aí ele virou para mim e disse, mas você é muito guerreira. A marca que você colocar na sua mão, ela vai se transformar porque você nasceu para o varejo, né? Então, eu atrelo o fato de dizer que eu sou do varejo, que eu gosto de venda, mas porque primeiro eu gosto de pessoas, né? Então, tem que avaliar primeiro se você está conectado com pessoas, se você é uma pessoa retraída, não adianta você entrar na venda que não vai dar certo, né? Então, ser persistente, insistir naquilo que você acredita, porque eu tive dificuldades quando eu cheguei aqui, eu senti vontade, assim, nossa, eu estou em Altamira, eu tenho minha casa, está tudo organizado. Quando eu cheguei aqui, que eu viajei a primeira vez, não consegui achar o ponto, viajei a segunda, não consegui achar. Na terceira vez, eu falei, Senhor, se for da tua vontade, que eu enxergue esse ponto onde ele não exista. E, de fato, foi quando eu vi aquele ponto onde não existia e fiz o ponto acontecer, né? Então, a mesma coisa a Coach, quando eu abri ali na Cidade Nova, era um bar ali. E eu comecei a olhar para aquela esquina, eu falei, nossa, esse bar está no lugar errado. Eu não desejei que o bar fechasse. Mas eu falei, essa rua ela tem a ver com moda. Então, eu quero esse ponto. E descobri o telefone da dona e fui atrás. Verdade. E 8 meses depois, a minha loja estava montada ali. Então, eu sou muito insistente e persistente naquilo que eu acredito que vai dar certo. Eu não coloco medo na frente, eu coloco aquilo que eu acredito que vai dar certo. Então, vender é isso. Fantástico, Joelma. Olha aí, baita mensagem para quem é apaixonada que faz e por vender também. Tá? Tenho alguns parceiros para falar aqui, agradecer imensamente pela parceria, né, com a Magno Limitada, consultor empresarial, que também criou a On & Off Café, e enfim, tem uma escola de Armazém Paraíba aí, é um brilhante consultor que temos aqui no mercado de Marabá, e ele inclusive mandou isso aqui para você, tá? Então, tem um voucher também, assim como um diagnóstico empresarial da Sedway, mas também tem o dele aí, e Olha de qualquer só. maneira, aí tem os produtos. Eu já quero vir mais vezes aqui, viu? Entendeu? Pra ganhar mais presente. Tá vendo? Todo mundo que vem, né, Jean? Diz isso. Todo mundo que vem isso aí. Então basta você entrar em contato com ele, que ele já vai saber, inclusive, porque ele é especialista em negócios, tanto na área de saúde como na área de varejo, inclusive do varejo, porque ele vem dessa escola que foi o Armazém Paraíba, aqui no Pará. E ele também tem a On & Off Café, que é a cafeteria, que em breve vai estar aqui na Nova Marabá, e também tem a unidade lá na Cidade Nova. Eu vi. Ali na Najib Mutran. Então, agradecer também ao Magno e o pessoal também da On & Off Café. E eu tenho um presente do Henrique aqui para você. Nossa. Meu parceiro, eu sou cliente do Henrique. Pronto. Também. Gosto demais. Aí, Jean. Eita, Jean. Olha aí, Joel. Olha aí, Jean. De acetato aqui, ó. Olha aí. Olha aí. Aí, pronto. Nossa, amei, Henrique. Coach of chocolate. Que bom que você gostou. Eu gosto de acetato. Foi a Manu que escolheu, nossa vendedora lá embaixo, né, Jean? Já previamente eu falei, olha, mandei. Ela só pede assim para mim, me mande o Instagram do convidado que eu vou escolher. Aí ela vai lá e passa um pente fino assim no convidado. Manu é boa. Essa vendedora é Eita. top. Quero deixa ela me conhecer, não. Pois é. Então é isso aí. Obrigado também à Óticas Helena, na pessoa do Henrique. Mandar aqui um abraço. O Henrique que está aí na feira de óticas, né? Não tá com a gente aqui, mas está trazendo novidades aí. Em breve a Óticas Helena aí também vai para 50 lojas esse ano. Esse que é o planejamento. Então aguardem que vamos ter mais Óticas Helenas aí em algumas cidades aqui no Pará e também no Maranhão. Tá bom? Joelma, eu tenho que te agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade. Muito obrigado. A gente está chegando ao final.
Eu espero que vocês que tenham assistido aí, a Joelma agora vai poder falar assim para todo mundo agora, mas por que a Carmen Steffes? Aí a Joelma vai falar, eu contei tudo lá no podcast, para não ficar falando muito tempo, olha, tá aqui o link, acessa, assiste, tá lá contando todo o motivo de eu sair da Carmen Steffes e eu ter voltado para ela os 9 anos depois. Então é isso. Muito obrigado, querida, parabéns, espero que a gente possa estar junto também nos próximos eventos presenciais do Circuito Empreendedor, porque você também tem muito para, não só participando, mas também dividindo o seu conhecimento com as pessoas que vão participar também dos nossos eventos empresariais aí no ano de 2024. Agradecer também aqui ao Jean, a Eduarda que está aqui nos bastidores, né? Que agora está começando. Quem sabe daqui em pouco, daqui em breve, ela esteja aqui também falando um pouco. Que é isso? Falando de sucessão. Falando de sucessão familiar, justamente. Mandar um abraço aqui para o Carlos e que tão logo você possa estar retomando aí as atividades também na Cairós Refrigeração, tá? É isso. Obrigado, viu, Joelma? Obrigado a todos e não deixem de seguir esse canal, tá? Deixa aí o seu like, segue a gente também lá no Instagram, circuito.empreendedor e muito obrigado pela audiência. Até a próxima, pessoal. Um abraço.